Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809, num quarto de uma cabana na fazenda Sinking Spring, no condado de Hardin, atual condado de La Rue, no estado do Kentucky. O segundo filho de Thomas Lincoln e Nancy Lincoln, nome de solteira, e Hanks, ele descendia de Samuel Lincoln, originário do condado de Norfolk, na Inglaterra, e que migrara para Ingham, em Massachusetts, no século XVII. O avô paterno de Lincoln, que também se chamava Abraham, mudou-se da Virgínia para o Kentucky, onde foi emboscado e morto em um ataque indígena, em 1786, na presença de seus filhos, incluindo Thomas. A mãe de Lincoln, Nancy, nasceu no atual condado de Mineral, na Virgínia Ocidental, e era filha de Lucy Hanks. Posteriormente, elas foram viver no Kentucky, onde Nancy Hanks se casou com Thomas Lincoln. A família participava ativamente de uma igreja batista local, que pregava normas morais e a oposição à bebida alcoólica, dança e escravidão. Thomas comprou e vendeu várias fazendas na região, incluindo a fazenda Knob Creek, onde a família viveu entre 1811 a 1816. Ele gozava de considerável prestígio no Kentucky, onde participava de tribunais do júri, avaliava o valor de propriedades, participava de patrulhas de vigilância a escravos no país e vigiava prisioneiros. No momento em que seu filho Abraham nasceu, Thomas possuía 2 fazendas de 600 acres, 240 hectares, diversos lotes na cidade, gado e cavalos, estando entre os homens mais ricos do condado. No entanto, em 1816 Thomas perdeu toda a sua terra em processos judiciais, por causa de títulos de propriedade com erros. A família se mudou para o norte, atravessando o rio Ohio em direção a um território não escravista no qual fez-se um novo capítulo de suas vidas no que era o então condado de Perry, atual condado de Spencer, no Indiana. Lincoln observou que esta mudança foi particularmente devida à escravidão, mas principalmente devido às dificuldades com o título de terra. Em Indiana, Lincoln estava com 9 anos quando sua mãe morreu em decorrência da ingestão de leite contaminado pela toxina da planta serpentária branca em 5 de outubro de 1818. A irmã mais velha, Sarah, ficou encarregada de cuidar dele até o ano seguinte, quando seu pai se casou novamente. Ela morreu com 20 anos de idade ao dar à luz a um natimorto em 1828. A nova esposa de Thomas Lincoln era a viúva Sarah Bush Johnston, mãe de 3 crianças. Abraham se tornou muito próximo à sua madrasta e se referia a ela como mãe. Como pré-adolescente, ele não gostava de trabalhos difíceis associados com aquele estilo de vida do Velho Oeste. Alguns familiares e a vizinhança por um tempo consideraram ocioso. Com o amadurecimento na adolescência, ele voluntariamente assumiu as responsabilidades por todos os trabalhos esperados para um menino em um lar e se tornou um lenhador, construindo cercas. Ele alcançou reputação através de sua audácia e força corporal após uma luta muito competitiva de wrestling para o qual foi desafiado por um conhecido líder do grupo de desordeiros conhecidos como os Meninos do Bosque de Clary, The Clary's Grove Boys. Em sua juventude foi considerado um bom lutador, apesar de não ter participado de competições profissionais, o que seria mencionado em suas campanhas políticas por seus apoiantes e oponentes. Lincoln concordou com a obrigação habitual de um filho dar ao seu pai todos os rendimentos de seu trabalho feito antes dos 21 anos, e, mesmo nos anos seguintes, emprestou dinheiro para o pai. Apesar disso, os dois se distanciaram, em parte por causa da ausência de educação paternal. Enquanto a educação formal do jovem consistiu em aproximadamente um ano de aula de vários professores itinerantes, ele foi essencialmente um autodidata e um ávido leitor, tendo muitas vezes buscado novos livros no povoado. Ele leu e releu a Bíblia da versão autorizada do Rei Jaime, as Fábulas de Esopo, O Peregrino de Bunyan, Robinson Crusoe de Defoe e a autobiografia de Benjamin Franklin. Em 1830, temendo um surto de leite contaminado por uma toxina ao longo do rio Ohio, doença que já havia provocado a morte da mãe de Lincoln, a família se estabeleceu em terras públicas no condado de Macomb, no estado não escravista de Illinois.
Em 1831, Thomas mudou a família para uma nova propriedade rural cedida pelo governo no condado de Colles, no mesmo estado. Aos 22 anos de idade, com idade suficiente para tomar suas próprias decisões, o ambicioso Lincoln desceu a canoa o rio Sangamon, chegando à vila de New Salem, condado de Sangamon. Na primavera de 1831, fora contratado junto de amigos pelo empresário Denton Foote para transportar mercadorias pelos rios Illinois e Mississippi, indo de New Salem a Nova Orleans. Ao chegar em Nova Orleans, testemunhou práticas da escravidão, e voltou para casa. O primeiro interesse romântico de Lincoln foi em Rutledge, a qual ele conheceu quando se mudou para Nova Salem. Em 1835 eles tiveram um relacionamento informal. E morreu aos 22 anos em 25 de agosto de 1835, provavelmente de febre tifoide. No início da década de 1830, conheceu Mary Owens do estado de Kentucky quando ela estava visitando sua irmã. No final de 1836, Lincoln concordou em corresponder a Mary caso ela retornasse a Nova Salem. Mary voltou em novembro de 1836 e Lincoln a cortejou por um certo tempo, porém, ambos tinham dúvidas sobre a relação deles. Em 16 de agosto de 1837, Lincoln escreveu uma carta para Mary sugerindo que ele não iria culpá-la se ela terminasse o namoro. Ela nunca respondeu. Em dezembro de 1839, Lincoln conheceu Mary Todd em Springfield, Illinois, vindo a noivarem um ano depois. Mary Todd nasceu em uma família rica e escravista de Lexington, Kentucky. O casamento estava agendado para 1º de janeiro de 1841 quando os dois romperam o noivado por iniciativa dele. Posteriormente, eles se encontraram novamente em uma festa e se casaram em 4 de novembro de 1842, em Springfield, na mansão da irmã de Mary. Enquanto se preparava ansioso para as núpcias, Lincoln, ao lhe perguntarem onde estava indo, respondeu: para o inferno, eu suponho. A morte dos filhos teve profundos efeitos nos pais. Abraham Lincoln sofria de melancolia, uma condição que atualmente é conhecida como depressão clínica. Mais tarde, Mary lutou contra o estresse pela perda do marido e dos filhos, sofrendo de alucinações a partir de 1871. Robert Lincoln instaurou um processo alegando demência da mãe e consegue interná-la em um asilo em Batavia, Illinois, em 1875, sendo libertada 4 meses depois com a ajuda da primeira advogada de Illinois, Mira Bradell. Ela viveu 4 anos no município de Pau, na França, onde sofreu uma lesão na espinha ao cair de uma escada. Doente, volta para a casa da irmã e morre em 15 de julho de 1882. O sogro de Lincoln vivia em Lexington, Kentucky. Outros da família Todd conviviam entre proprietários de escravos ou comerciantes de escravos. Lincoln era muito próximo dos Todds e sua família ocasionalmente visitava a propriedade deles em Lexington. Em 1832, aos 23 anos de idade, Lincoln e um sócio compraram uma pequena loja em Nova Salem. Embora a economia estivesse crescendo na região, houve esforço na atividade econômica exercida, e Lincoln eventualmente vendeu sua parte. Naquele mês de março ele iniciou sua carreira política com a primeira campanha para a Assembleia Geral de Illinois, legislatura estadual. Ele alcançou popularidade local e poderia atrair uma considerável quantidade de pessoas como um contador de histórias em New Salem, embora não possuísse uma educação formal, amigos influentes e dinheiro, o que pode ter sido a causa de sua derrota na disputa política na qual defendeu melhorias na navegação no rio Sangamon. Antes da eleição, Lincoln serviu como capitão em uma milícia de Illinois durante a Guerra de Black Hawk. Ao retornar, continuou sua campanha para a eleição em 6 de agosto para a Assembleia Geral de Illinois. Com 1,93 m, ele era alto e forte o bastante para intimidar qualquer rival. Em seu primeiro discurso, ao ver um apoiante seu sendo atacado, Lincoln segurou o agressor pelo pescoço e o assento das calças e o jogou.
Lincoln terminou em 8ª posição entre 13 candidatos. Dos 4 primeiros foram eleitos, apesar de ter recebido 277 dos 300 votos no distrito eleitoral de New Salem. Lincoln serviu como agente do correio em Nova Salem e posteriormente como inspetor do condado. Sempre teve o hábito de realizar leituras. Lincoln decidiu se tornar advogado, e para isso iniciou estudos sobre legislação lendo o livro Comentários sobre as Leis da Inglaterra do jurista William Blackstone e outros livros, mergulhando no assunto a sério por 2 anos. De seu método de ensino, Lincoln declarou: "Eu estudei sozinho." Sua segunda campanha em 1834 o elegeu para a legislatura estadual pelo Partido Whig, tendo recebido apoio de muitos democratas. Ao ser aprovado no exame de admissão para o exercício da advocacia em 1836, se mudou para Springfield, Illinois, trabalhando junto com o colega John Todd Stuart, primo de sua esposa. Lincoln se tornou um ágil advogado com a reputação de ser um adversário formidável durante os interrogatórios e argumentos finais. De 1841 a 1844, Stephen T. Logan se tornou seu sócio. Depois trabalhou com William Eardon, cujo acreditou ser um jovem estudioso. Lincoln foi membro da Câmara dos Representantes pelo Partido Whig em 4 mandatos consecutivos pelo Condado de Sangamon. Nas atividades legislativas de 1835 a 1836, Lincoln votou para expandir o sufrágio dos homens brancos, seja proprietário de terra ou não. Tornou-se conhecido pela defesa da postura free soil, solo livre, em oposição tanto à escravidão quanto ao abolicionismo. Falando pela primeira vez sobre o tema em 1837, afirmou que a instituição da escravidão está fundada na injustiça e na má política, mas a promulgação das doutrinas abolicionistas tende mais propriamente a aumentar do que diminuir tais males. Acompanhou de perto Henry Clay no apoio do programa American Colonization Society para fazer com que a abolição prática da escravidão ajudasse os escravos libertos a se fixarem no país africano da Libéria. Em 1846, eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, serviu por um mandato de 2 anos como sendo o único Whig na delegação do estado de Illinois, mostrou lealdade ao seu partido por participar em quase todas as votações e fez discursos remetidos às ideias partidárias. Em colaboração com o congressista abolicionista Joshua Ruas Giddings, Lincoln elaborou um projeto de lei para abolir a escravidão no Distrito de Colômbia com a indenização para os proprietários, captura dos escravos fugitivos e um plebiscito sobre a questão. No entanto, ele não deu seguimento à proposta ao passo que não obteve apoio suficiente de seus partidários Whigs. Sobre políticas externas e militares, posicionou-se contra a Guerra Mexicano-Americana, atribuindo como desejo do presidente James K. Polk para a glória militar, esse atrativo arco-íris, que se levanta em chuvas de sangue. Lincoln apoiou o Wilmot Proviso, que, se aprovado, teria banido a escravidão nos novos territórios conquistados do México. Lincoln enfatizou sua oposição ao presidente Polk através de uma série de resoluções. A guerra havia iniciado com um massacre do México contra soldados norte-americanos em território disputado entre os dois países. Polk insistiu que os soldados mexicanos tinham invadido nosso território e derramado sangue dos nossos concidadãos em nosso próprio solo. O congressista exigia que Polk mostrasse o local exato no qual ocorreu o derramamento de sangue e que provasse que aquele território era estadunidense. O Congresso nunca aprovou essa resolução ou sequer debateu-a. Os jornais nacionais o ignoraram e o resultado foi uma consequente perda de apoio político em seu distrito. Lincoln se arrependeu de algumas de suas declarações, especialmente o ataque aos poderes bélicos do presidente. Após um período sem exercer a advocacia enquanto era congressista, Lincoln voltou a fazê-lo em Springfield, lidando com todo tipo de negócios que viria a surgir perante um advogado interiorano. Como de hábito, Lincoln realizava 2 circuitos por ano, num total de 16 anos, viagens que duravam cerca de 10 semanas em cada circuito, tendo comparecido às sedes de condados na região central do estado quando as cortes estavam em sessão. De tal forma ele percorria o seu estado aceitando casos que lhe eram apresentados.
Lincoln tratou de muitos casos referentes a meios de transportes na expansão para o oeste do país, particularmente nos conflitos decorrentes das operações das barcaças sob as muitas novas pontes ferroviárias. Como um barqueiro, inicialmente defendeu tais interesses, mas posteriormente representou qualquer um que lhe contratasse. Sua reputação aumentou, e compareceu diante da Suprema Corte dos Estados Unidos, discutindo sobre um caso envolvendo um barco que afundou após bater em uma ponte. Em 1849, Lincoln patenteou um dispositivo de flutuação para a movimentação de barcos em águas rasas. A ideia nunca foi comercializada, mas ele foi o único presidente a obter uma patente. Em 1851, Lincoln representou a companhia ferroviária Alton e Sangamo Railroad em uma disputa com um de seus acionistas, James A. Barre, que tinha se negado a comprar ações da ferrovia como prometido, sob o argumento de que a empresa mudou as rotas de trens originalmente traçadas. Lincoln persuadiu que a companhia de trens não estava através de seu alvará original, pois estava comprometida com a existência do compromisso firmado naquela época com Barre. O alvará estava retificado pelos interesses públicos mais recentes estipulados, superiores, numa rota menos dispendiosa, de forma que a corporação preservava os direitos de pagamentos requisitados para Barre. A decisão da Corte Suprema de Illinois foi citada por vários outros tribunais da nação. Lincoln trabalhou em 175 casos, sendo que em 51 deles ofereceu conselhos, dos quais 31 foram decididos a seu favor. De 1853 a 1860, outro notório cliente de Lincoln foi a Illinois Central Railroad. Mesmo que tivesse bons rendimentos, manteve seus hábitos simples e modestos, cobrando pouco pelos seus serviços, uma vez que seus clientes não eram, em sua maioria, detentores de riquezas. Em 1850, diferentemente da elite política, ele resistiu à especulação de terras. O preço dos honorários variavam entre 2,50 e 50 dólares, quando chegavam a altas instâncias, em tribunais federais e a Suprema Corte, mas esse valor podia chegar a até 100 dólares. Anualmente, seu escritório faturava cerca de 1.200 a 1.500 dólares. Durante seus 25 anos de advocacia, Lincoln dedicou-se principalmente a questões relacionadas com propriedade. Em seu primeiro ano de trabalho, assumiu 91 casos, 2/3 ligados a dívidas. De 1837 a 1861, recebeu 5.600 casos, sendo 194 criminais e 17 assassinatos notórios. As disputas de terras nas estradas de ferro no estado eram as mais movimentadas e lucrativas. Bem-humorado, tinha habilidade para apontar contradições em depoimentos. O colega William Erdon afirmou que seu raciocínio lógico, analógico e comparativo era certeiro e mortal. Na década de 1850 a escravidão era legalmente aceita no sul dos Estados Unidos, mas tinha sido generalizadamente proibida nos estados do norte. Lincoln tinha repúdio dessa prática que se expandia pelos novos territórios a oeste. Voltou para a política a fim de se opor ao ato de Kansas-Nebraska que permitia a expansão da escravidão que havia sido restringida pelo Compromisso do Missouri, 1820. Em 16 de outubro de 1854, em seu discurso de Peoria, Lincoln declarou oposição à escravidão. Falando com sotaque do Kentucky, com uma voz muito forte, disse que o ato de Kansas tinha declarado indiferença, mas como eu posso pensar, um verdadeiro zelo secreto para a propagação da escravidão. Eu não posso, mas eu odeio isso. Eu odeio isso por causa de uma injustiça monstruosa da própria escravidão. Eu odeio isso porque priva o nosso exemplo republicano de ser a única influência no mundo. No final de 1854, Lincoln disputou uma vaga para o Senado Federal pelo estado de Illinois pelo Partido Whig. Naquele tempo, os senadores eram eleitos pelo Legislativo Estadual. Após liderar as 6 primeiras rodadas de votação na Assembleia de Illinois, a sua força política começou a diminuir e Lincoln instruiu seus partidários a votarem em Lyman Trumbull, que se elegeu, derrotando seu oponente Joel Aldrich Matheson.
Os Whigs tinham sido irreparavelmente divididos pelo ato de Kansas, Nebraska. Lincoln escreveu: "Eu acredito ser um Whig, mas os outros dizem que não há Whigs, e que eu sou um abolicionista, apesar de eu não fazer mais do que se opor à expansão da escravidão." Baseando-se em remanescentes do velho partido Whig e em membros desiludidos dos partidos Solo Livre, Liberdade e Democrata, ele foi fundamental para forjar o molde do novo Partido Republicano. Na Convenção Nacional Republicana de 1856, Lincoln obteve a segunda colocação para a nomeação do candidato a vice-presidente. Em 27 de fevereiro de 1860, líderes nova-iorquinos do partido convidaram-no para dar um discurso na Universidade de Cooper Union para um grupo de influentes republicanos. Lincoln expôs que os pais fundadores tinham pouco uso da soberania popular e tinham insistentemente procurado restringir a escravidão, insistindo que a conduta da fundação dos republicanos requeria oposição à escravidão e rejeitar qualquer tentativa de algo intermediário entre o certo e o errado. Apesar de sua aparente deselegância, tendo muitos na plateia o considerado esquisito ou até mesmo feio, Lincoln demonstrou uma liderança intelectual capaz de colocá-lo nas fileiras do partido, indo de encontro com a disputa pela nomeação a candidato presidencial republicano. O jornalista Noah Brooks informou que nenhum homem nunca antes causou tanta impressão em seu primeiro apelo para um público de Nova York. O historiador David Herbert Donald descreve seu discurso como uma excelente ação política para um candidato desconhecido, que mostra-se um rival de um outro do próprio estado, William H. Seward, em um evento patrocinado por um segundo rival lealista, Salmon P. Chase, e apesar de não mencionar o seu nome durante o seu pronunciamento. Em resposta de um questionamento sobre suas intenções presidenciais, Lincoln disse: "O gosto está um pouco em minha boca." Em 6 de novembro de 1860, Lincoln foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos e o primeiro presidente pelo Partido Republicano, derrotando seus oponentes, o democrata Stephen A. Douglas, o democrata sulista John C. Breckinridge e John Bell, do recém-criado Partido União Constitucional. Tendo ganhado a eleição inteiramente com o apoio do Norte-Oeste, nenhum voto lhe foi depositado em 10 de 15 estados escravocratas do Sul e obteve maioria em apenas 2 de 996 condados sulistas. Lincoln recebeu 1.866.452 votos, Douglas conseguiu 1.376.957 votos, Breckinridge com 849.781 votos e John Bell com 588.789 votos. O comparecimento eleitoral foi 82,2%, tendo Lincoln vencido nos Estados Livres do Norte, bem como na Califórnia e no Oregon. Douglas conquistou o Missouri e dividiu os votos de Nova Jersey com Lincoln. Bell saiu vitorioso na Virgínia, no Tennessee e Kentucky, sendo o restante dos estados do Sul vencidos por Breckinridge. Embora tenha conseguido uma maioria simples no voto popular, o resultado do colégio eleitoral foi decisivo. Lincoln teve 180 e seus oponentes somados conseguiram 123 votos. Havia coligações políticas na qual os opositores do abolicionista se comprometeram em apoiar a mesma chapa de eleitores de Nova York, Nova Jersey e Rhode Island, mas mesmo que todos os seus oponentes se unissem, ainda assim o republicano teria sido eleito por uma maioria no colégio eleitoral. Houve tentativas de um acordo. O compromisso Crittenden estenderia a linha do compromisso de Missouri de 1820, dividindo os territórios entre escravocratas e livres, contrariando a plataforma de solo livre do Partido Republicano. Lincoln rejeitou a ideia, afirmando: "Eu irei padecer de morte antes de consentir com uma concessão ou acordo que veja isto como uma compra de privilégio para tomar posse deste governo na qual teremos um direito constitucional." No entanto, apoiou taticamente a proposta de emenda Corvin à Constituição, que aprovada pelo Congresso antes de Lincoln tomar posse e aguardava ratificação pelos estados. A proposta de emenda deveria proteger a escravidão nos estados onde já existia e teria garantido que o Congresso não interferiria no assunto escravista sem o consentimento do Sul. Algumas semanas precedentes à guerra,
Lincoln enviou uma carta para cada governador informando-os que o Congresso aprovou um conjunto de resoluções de emenda constitucional. Lincoln estava aberto à possibilidade de uma convenção constitucional para fazer novas alterações. O presidente terminou seu discurso com um apelo para o povo do Sul: nós não somos inimigos, somos amigos. Nós não deveríamos ser inimigos. Os acordes místicos da memória, que se estende de cada campo de batalha, e patriota, a cada coração vivo e lareira, em todo esse amplo terreno, ainda vai expandir o coro da união, quando novamente tocado, como certamente será, pelos melhores anjos da nossa natureza. O fracasso da Conferência de Paz de 1861 sinalizou que o compromisso legislativo foi implausível. Em março de 1861, nenhum líder da insurreição propôs reunir a União em quaisquer condições. Enquanto isso, Lincoln e quase todos os líderes republicanos concordaram que o desmantelamento da União não poderia ser tolerado. O comandante do Forte Sumter, Carolina do Sul, o Major Robert Anderson, enviou uma requisição de provisões a Washington, com o pedido tendo sido atendido por Lincoln. Os separatistas viram essa atitude como uma forma de o governo federal estar presente naquele local, portanto, um estupim para a guerra. Em 12 de abril de 1861, as forças confederadas dispararam contra as tropas da União no Forte Sumter, forçando-os a se renderem, dando início à guerra. O historiador Alan Evans argumenta que a recente posse de Lincoln fez ocorrer 3 enganos e subestimou a gravidade da crise, exagerou o forte sentimento da União no Sul, e não percebeu os sulistas que se opuseram à separação e foram insistentemente contrários a qualquer invasão. Em 15 de abril, Lincoln apelou a todos os estados para enviarem destacamentos, totalizando 75.000 tropas para recapturar fortes, proteger Washington, e preservar a União, que, em sua visão, ainda existiam intactas apesar dos acontecimentos dos estados separatistas. Este apelo forçou os estados a escolherem um dos lados. A Virgínia declarou secessão e foi recompensada com a capital confederada, apesar da posição da cidade de Richmond estar próxima às linhas de frente da União. Carolina do Norte, Tennessee e Arkansas também votaram pela secessão durante os próximos 2 meses. O sentimento separatista era forte no Missouri e Maryland, mas não prevaleceu. Kentucky tentou ser neutro. Em 19 de abril, simpatizantes confederados em Baltimore que controlavam a malha ferroviária atacaram tropas que viajavam para a capital. George William Brown, prefeito de Baltimore, a outros políticos de Maryland suspeitos foram detidos e presos, sem mandado e sendo suspenso o habeas corpus. John Mahriman, um líder de um grupo separatista em Maryland, requereu ao chefe de justiça Roger B. Taney o decreto de um habeas corpus, afirmando que sua prisão sem uma audiência era inconstitucional. Taney aceitou o pedido de habeas corpus decretando-o, mas Lincoln ignorou a decisão judicial. Em seguida e durante a guerra, Lincoln sofreu fortes críticas dos democratas anti-guerra, chamados de cooperiais. Lincoln compreendeu que o poder do governo federal e o fim da escravidão estavam limitados pela Constituição, que antes de 1865, levou a questão para os estados de forma individual. Antes e durante sua eleição, em sua concepção, a eventual extinção da escravidão resultaria na expansão de novos territórios. No início da guerra, ele tentou persuadir os estados a aceitarem a emancipação dos escravos indenizando seus respectivos proprietários. Assim como os pais fundadores, acreditava que a restrição à escravidão poderia economicamente desvalorizá-la. 2 propostas que criavam limites geográficos a tal prática, concebidas pelos generais John C. Fremont em agosto de 1861 e David Hunter em maio de 1862, foram por ele rejeitados porque isso não satisfazia o seu desejo e poderia estragar a relação com estados fronteiriços, aqueles que apesar de permitirem a escravidão não declararam secessão, mantendo-se portanto fiéis à União. Em 19 de junho de 1862, o Congresso, com o consentimento presidencial, aprovou uma lei para banir a escravidão de todos os territórios federais.
Em julho de 1862, a segunda lei de confisco, Second Confiscation Act, foi aprovada, a qual estabeleceu procedimentos que poderiam libertar escravos daqueles que se envolvessem em atos bélicos não patrióticos. Embora Lincoln acreditasse não possuir poder suficiente no Congresso para dar alforria dentro dos estados, conseguiu fazê-lo apoiado pelo Legislativo. Ele sentia que tal ação só se concretizaria como comandante-em-chefe, usando da força militar garantida ao presidente pela Constituição, assim fazendo. Naquele mês, dialogou sobre um projeto de proclamação de emancipação com o seu gabinete, afirmando que como uma medida militar apta e necessária, em 1º de janeiro de 1863, todas as pessoas mantidas como escravos nos Estados Confederados passam desde então, e para sempre, sendo livres. Com a grande vitória da União na Batalha de Gettysburg em julho de 1863, e a derrota dos democratas pacifistas, conhecidos como cooperiais, na eleição de Ohio, Lincoln manteve uma forte base política de apoio e estava em uma posição favorável para redefinir os esforços de guerra, apesar dos protestos tumultuados em Nova York. O cenário estava montado para o seu discurso no cemitério de soldados da Guerra Civil em Gettysburg em 19 de novembro de 1863. Desafiando a previsão do presidente, no qual o mundo não se lembraria deste momento, seu discurso tornou-se o mais citado na história dos Estados Unidos. Em 272 palavras e 3 minutos, Lincoln afirmou que a nação foi fundada em 1776, concebida na liberdade e dedicada ao conceito de que todos os homens foram criados em igualdade. Assim, definiu que a guerra foi um esforço dedicado a esses princípios de liberdade e igualdade para todos, sendo que a emancipação dos escravos passou a fazer parte de um esforço de guerra nacional. Em sua oratória, declarou que a morte de muitos soldados bravos não seriam em vão, a escravidão terminaria como um resultado de diversas perdas, e o futuro da democracia no mundo estaria assegurado, pois o governo do povo, pelo povo e para o povo não perecerá neste mundo. Por fim, concluiu que a guerra civil tinha um profundo objetivo, um renascimento da liberdade da nação. Enquanto a guerra ainda estava em curso, Lincoln enfrentou sua reeleição em 1864. Ele era um político habilidoso, reunindo todas as principais facções do Partido Republicano e os War Democrats tais como Edwin M. Stanton e Andrew Johnson. Muitas horas por semana foram gastas dialogando com políticos de todo o país e usando de suas artimanhas clientelistas difundidas em tempos de paz, manteve as facções de seu partido juntos, construiu o apoio para as suas próprias políticas e afastou os radicais que desejavam removê-lo das cédulas eleitorais de 1864. Na Convenção Nacional, o Partido Republicano escolheu Johnson, um War Democrat do sul do Tennessee como candidato vice-presidencial na chapa. Para ampliar sua coalizão, incluindo os War Democrats e republicanos, Lincoln concorreu pelo recém-criado Partido União Nacional. A reconstrução do país começou ainda durante a guerra, de forma que Lincoln e seus aliados anteciparam questões de como reintegrar os estados conquistados, e como determinar o destino dos líderes confederados e dos escravos libertos. Logo após a rendição de Lee, um general questionou Lincoln sobre como seria dado o tratamento aos derrotados, cuja resposta foi: deixe-os em paz. Com este sentimento de empatia, Lincoln liderou os moderados na política de reconstrução, e se opôs aos republicanos radicais que integravam o representante Tadeu Stevens, o senador Charles Sumner e o senador Benjamin Wade, aliados políticos do presidente em outros assuntos. Determinado a encontrar um caminho para reunir a nação em um processo de inclusão do Sul, Lincoln ansiava em eleições rápidas com condições generosas. Em 8 de dezembro de 1863, sua proclamação de anistia ofereceu o perdão para aqueles que não tivessem obtido cargos políticos nos Estados Confederados, não havia maltratado prisioneiros da União e assinasse um juramento de fidelidade. À medida em que a Guerra Civil se aproximava do fim, a reconstrução ocorreu em fluxo no Sul, crendo o governo federal ter limitado a responsabilidade dos milhões de homens libertos. Lincoln sancionou uma lei do senador Charles Sumner, chamada de Freedmen's Bureau,
criando uma agência federal temporariamente para satisfazer as necessidades materiais imediatas dos ex-escravos. A lei atribuiu um arrendamento de terras por 3 anos com a possibilidade da compra de títulos de propriedade pelos mesmos. Lincoln afirmou que o seu plano para a Louisiana não se aplicava a todos os estados sob reconstrução. Pouco antes de seu assassinato, Lincoln havia anunciado um novo plano para a reconstrução do Sul. As discussões em seu gabinete revelaram o planejamento de um controle militar a curto prazo nesses estados até a retomada do controle por unionistas dessas áreas. Lincoln aderiu ao projeto presidencial dos VIDs. Ao Congresso cabia a função de escrever as leis, enquanto o Executivo a aplicava. Durante seu governo, apenas 4 projetos de lei foram vetados. O veto mais importante foi sobre o projeto de lei Wade-Davis Bill, no qual determinava que para um estado sulista ser reintegrado, pelo menos metade de sua população teria de assinar um juramento de nunca ter apoiado os estados confederados, o que ameaçava a reconstrução da União. Em 1862, assinou o Homestead Act, projeto de colonização do Oeste concedendo 160 acres, 65 hectares, para quem cultivasse a terra por 5 anos, o que atraiu grandes levas de europeus. O Mohio Land Grant Colleges Act, 1862, provia recursos federais para instituições de ensino agrícola em cada estado. Por meio dos Pacific Railroad Acts de 1862 a 1864 foram emitidos títulos públicos e garantidas terras para companhias ferroviárias, permitindo a construção da primeira ferrovia transcontinental, concluída em 1869. A aprovação do Homestead Act e os Pacific Railroad Acts somente foi possível devido à ausência de congressistas e senadores do Sul que eram contrários às medidas na década de 1850. A filosofia declarada por Lincoln nas nomeações para juízes era de que nós não podemos perguntar a um homem o que ele irá fazer, e se isso for um dever, ele deverá nos responder e nós o desprezaremos por isso. Por isso, precisamos de um homem cujas opiniões são conhecidas. Foram 5 nomeações para a Suprema Corte. Noah Innes Swain, um advogado anti-escravocrata que estava comprometido com a União, foi escolhido em 24 de janeiro de 1862. Samuel Freeman Miller, nomeado em 16 de julho de 1862, apoiou Lincoln na eleição de 1860 e era reconhecidamente um abolicionista. David Davis, gerente de campanha eleitoral de Lincoln em 1860, nomeado em 8 de dezembro de 1862, também serviu como juiz em Illinois. Stephen Johnson Field, então juiz da Suprema Corte da Califórnia, foi nomeado em 10 de março de 1863, causou uma espécie de equilíbrio geograficamente e politicamente. Field era democrata. Por fim, o secretário de Tesouro Salmon P. Chase foi nomeado chefe de justiça em 6 de dezembro de 1864, visto pelo presidente como um hábil jurista que apoiaria as medidas para a reconstrução e que sua nomeação poderia unir o Partido Republicano. John Wilkes Booth, um notório ator e espião confederado de Maryland, formulara originalmente um plano de sequestrar Lincoln em troca da libertação de prisioneiros confederados. Após presenciar um discurso em 11 de abril de 1865 no qual Lincoln promovia o direito de voto aos negros, John Wilkes, enfurecidamente mudou de ideia, determinado a assassinar o presidente. Em 14 de abril de 1865, ao ficar sabendo que o presidente, a primeira-dama e o comandante-geral Ulysses S. Grant assistiriam a uma peça no Teatro Ford, ele deu continuidade a seus planos, combinando com cúmplices o assassinato simultâneo do vice-presidente Andrew Johnson e do secretário de Estado William H. Seward. Sem seu guarda-costas principal, Ward Hill Lamon, Lincoln deixou a Casa Branca para assistir à encenação da peça A Hora América. Couse no Ford, acompanhado em seu camarote pelo Major Henry Rattoni e sua noiva Clara Harris. Grant, juntamente com sua esposa, escolheu viajar de última hora para Filadélfia em vez de assistir à peça. O guarda-costas presidencial John Parker saiu do Teatro Ford durante o intervalo para, juntamente com o cocheiro, tomar alguma bebida no bar próximo.
O presidente desprotegido estava em seu camarote quando John Wilkes viu a oportunidade e por volta das 22h13, tendo como vista a parte de trás da cabeça de Lincoln, disparou-lhe um tiro que o feriu mortalmente. O Major Henry Ratone momentaneamente lutou com John Wilkes, mas foi esfaqueado e o criminoso fugiu. Após 10 dias de procura, John Wilkes foi localizado em uma fazenda na Virgínia, a aproximadamente 110 quilômetros, 70 milhas, ao sul de Washington, D.C. Tentando resistir à captura, o criminoso terminou morto pelo sargento Boston Corbett em 26 de abril. Um cirurgião do exército, Charles Leale, estava sentado próximo e imediatamente deu assistência ao presidente, que não apresentou reação e estava quase sem respirar e sem a pulsação sanguínea detectável. Tendo diagnosticado que a bala havia atingido sua cabeça, e não perfurado o ombro como se pensou inicialmente, o médico tentou limpar o coágulo de sangue, momento em que passou a respirar de forma mais natural. Ao atravessar a rua em direção ao edifício Peterson House, o presidente entrou em coma, o qual durou 9 horas, não resistindo e vindo a óbito às 7h22 da manhã do dia 15 de abril. O ministro presbiteriano Phineas Densmore Gurley, então presente, foi convidado a fazer uma oração. Em seguida o secretário de guerra Stanton disse: "E agora ele pertence às eras." O corpo de Lincoln foi envolto numa bandeira e era transportado sob chuva em direção à Casa Branca por oficiais unionistas com as cabeças descobertas, sem o uso do chapéu, enquanto os sinos das igrejas eram tocados. Às 10 horas da manhã, menos de 3 horas após a morte de Lincoln, o vice-presidente Johnson foi empossado para substituí-lo no comando da nação. De 19 a 21 de abril o corpo permaneceu na Sala Oeste, antiga rotunda do Capitólio. Durante os dias finais de velório, juntamente com o caixão do seu filho Willie, ambos foram transportados em vagão executivo dos Estados Unidos. Durante 3 semanas, um trem fúnebre foi decorado com estamenhas pretas e levava os restos mortais em uma lenta jornada com diversos pontos de parada de Washington capital a Springfield, Illinois, parando em muitas cidades pelo norte do país que se constituíam em grandes memoriais com centenas de milhares de pessoas, assim como muitos americanos informalmente se reuniram para homenageá-lo com bandas, fogueiras e cânticos.